mas nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens com base na carta de Paulo aos Efésios. E é especial porque não é apenas uma série de mensagens que o pastor vai pregar, o pastor Gustavo. Nós teremos a participação também dos nossos irmãos Kevin, do irmão Luiz, do irmão Vasconcelos, que estão conosco no curso Pregue a Palavra, e o módulo passado foi o módulo no livro de Efésios. Então estaremos também compartilhando aqui o púlpito, principalmente no mês de setembro, que é o mês onde eu estarei de férias, tá bom? Então, vamos permitir que ao longo desses 3 meses, Deus possa falar conosco nesta carta aos Efésios. Essa carta é uma carta riquíssima, é uma daquelas cartas que você entende muito bem como o Evangelho funciona, tanto na parte teológica, doutrinária, como a aplicação prática desta carta que nós iremos ver durante esses meses. Paulo escreveu a carta quando ele estava preso em Roma por volta do ano 60 ou 62 depois de Cristo. Ele ajudou a criar aquela igreja, a plantar aquela igreja nessa cidade de Éfeso, que era uma cidade muito grande, uma cidade próspera, mas também uma cidade muito idólatra. E ele escreve para lembrar aqueles crentes de quem eles são em Cristo e do que Deus fez por eles e como eles devem viver essa nova vida no Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós temos a missão de falar com vocês de Efésios 1, do 1 ao 14. Nós vamos falar sobre a nossa identidade em Cristo. A grande ideia é que em Cristo, Deus nos abençoou, nos adotou, nos perdoou e nos selou. Então vamos lá. Para o que Deus tem para nós hoje. Então vamos prestar atenção. E eu começo com uma pergunta: você se considera uma pessoa abençoada? Sabe por que eu pergunto isso? Porque às vezes quando nós pensamos em ser abençoado, talvez logo venha à nossa mente coisas como: eu sou curado por uma doença, ou eu recebi aqui uma bênção, uma promoção no emprego, eu resolvi meu problema financeiro, eu conquistei alguma coisa, eu conquistei algo, então eu sou abençoado. Quando tudo está indo bem na nossa vida, nós concluímos assim: eu sou abençoado por Deus. Quando conquistamos algo, um irmão da nossa igreja chega e diz assim: olha, que bênção, Deus te abençoou. Mas quando perdemos algo, quando nós enfrentamos dificuldades, será que você se sente abençoado também? Até mesmo os nossos amigos, quando estamos em uma dificuldade, eles chegam e dizem assim: tenha fé. Ninguém diz tu é abençoado. E parece que a bênção chega em momentos diferentes na nossa vida. Somos abençoados em momentos de nossa vida. No texto de Efésios, do 1, em especial do 3 ao 14, nós somos surpreendidos por uma verdade, que a bênção de Deus não depende das circunstâncias boas ou ruins. A bênção se revela em Cristo. Nós já somos abençoados em Cristo. E essa bênção é de forma completa e eterna. Aí eu pergunto para ti: você crê que você já é abençoado, independente do que aconteça na tua vida? Olha o que diz o versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O texto não está dizendo que nós seremos abençoados, mas ele diz que nos abençoou. Já recebemos essas bênçãos espirituais. E se você ler o texto do 1 ao 14, ou do 3 ao 14, você vai ver que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando juntos para nos fazer espiritualmente abençoados, ricos, concedendo bênçãos que nenhum dinheiro ou que nada nesse mundo pode nos oferecer. O grande problema aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós não temos a consciência dessas bênçãos que nós já recebemos de Cristo. Aí muitos cristãos
vivem como mendigos espirituais ou pobres espirituais, inseguros, insatisfeitos com a sua vida espiritual. Cristãos que possuem as riquezas espirituais em Cristo, mas vivem como se não tivesse nada disso. É como alguém que herdou uma fortuna, tem dinheiro suficiente para viver em tranquilidade, mas continua dormindo na rua, pedindo esmola, porque não sabe ou porque não acredita que a riqueza já é dele. Em outras palavras, o cristão é aquele que tem tudo em Cristo, mas muitos vivem como se estivesse sempre precisando provar que Deus o ama, ou esperando sinais visíveis para crer que é abençoado por Deus. Cristãos que vivem uma gangorra espiritual, uma vida cristã instável, de altos e baixos, com fé, dependendo das circunstâncias. E talvez seja essa a sua realidade hoje como cristão. Um dia você se sente firme, forte, confiante, e você olha para os céus e diz: eu estou sendo abençoado. Mas no outro, você se sente fraco, desanimado, com a sensação de que Deus esqueceu de você. Talvez você pudesse até gritar: Deus, cadê você? Olha aqui, olha o que está acontecendo agora comigo. Deus, o Senhor foi tomar água? O Senhor foi tomar um cafezinho? Parou de olhar para mim? Parou de me abençoar? Aí tu acha, meu irmão, que Deus quer que nós nos sintamos em Cristo, pobres espiritualmente, insatisfeitos, murmuradores, reclamões, nessa gangorra espiritual? Claro que não. Então, qual é o problema do cristão que vive sempre pedindo oração pela sua vida espiritual, porque vive nessa gangorra de emoções e sentimentos com relação a Deus? A resposta é: eles vivem assim, porque não conseguem enxergar essas riquezas, as riquezas espirituais, as bênçãos espirituais que temos em Cristo. E Efésios, do 13 ao 14, abre nossos olhos para mostrar que em Cristo já temos estas bênçãos, estas riquezas, muito maior do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Então, diferente de outras cartas que Paulo escreve, onde ele faz a saudação no início e rapidamente ele trata dos problemas, ele responde os pedidos. Aqui em Efésios, Paulo, ele já começa exaltando a Deus. E tem uma coisa interessante aqui. No grego, esses 12 versículos, eles são uma única frase. É como se Paulo começasse a escrever aqui e não colocasse ponto. Ele vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, como se ele não parasse nem para respirar. Portanto, meus irmãos, eu quero ler com vocês, e é claro que eu não vou ler na velocidade de Paulo, mas eu gostaria de ler com vocês, Efésios, versículo 1, do 3 ao 14, por favor, me acompanhe nessa leitura. Diz assim: eu quero que você possa prestar atenção nessa leitura, eu peço que você possa ler, porque a minha voz não é tão bonita, e talvez esse texto possa não ficar tão legal para ti. Então, olha no texto aí, ou então leia aqui, olha as palavras que Deus traz para nós aqui de exaltação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é,
de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Estava conversando com o Gustavo. Eita, Gustavo, o tempo vai ser pouco para me pregar. Ele disse: pastor, é verdade. Porque só esse texto aqui, a gente poderia ficar aqui um ano inteiro falando de tudo que ele nos oferece. Mas irmãos, eu peço um pouquinho da paciência de vocês, porque eu preciso trazer algumas verdades de Deus que estão aqui contidos. Esse hino que coloca o foco em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mostra a obra de salvação que é completa do início ao fim. Paulo quer que os efésios vejam quem Deus é e o que Deus faz, antes de pensar no que nós precisamos fazer. Se você for ler o livro de Efésios, a partir do capítulo 4, Paulo vai escrever de uma forma muito mais prática, mostrando como é viver o Evangelho, como viver Cristo dia a dia. Os capítulos 4, 5 e 6 tratam dessa vivência prática da nossa fé. Mas Paulo sabia que antes de falar sobre a prática, ele precisava construir o alicerce que sustentaria essa prática. Alguns dizem que Paulo estava orando do capítulo 1 ao capítulo 3, mas de qualquer forma, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos aqui o alicerce para construirmos uma vida prática. Paulo quer que a gente entenda que a prática da fé só vai fazer sentido quando nós firmarmos naquilo que Deus já fez por nós, quando entendermos o que Deus fez por nós e o que foi que Deus fez por nós. Agora nós vamos falar sobre isso. São 3 bênçãos que nós recebemos do Senhor em Cristo. E a primeira bênção é dada pelo Pai, dos versículos 3 ao versículo 6. Se tu olha na tua Bíblia, no versículo 3, note que Deus nos abençoou em Cristo, não com algumas coisas, mas com todas as bênçãos espirituais. Isso significa, se estamos em Cristo, nada nos falta do ponto de vista espiritual. Nós temos o suprimento para a nossa vida com Deus, e isso é segurança, irmãos. Sabe aquela questão de nós ficarmos, isso e aquilo, como se tivesse algo faltando em nós? Se nós estamos em Cristo, todas as bênçãos já recebemos, nós somos supridos por Cristo em todas as coisas, passando necessidade ou tendo muita coisa. E somos chamados a crer nisso porque é segurança para essa vida tão difícil que nós enfrentamos. Senhor, obrigado, porque eu já tenho recebido todas as bênçãos do Senhor. Deveria ser e deve ser a nossa oração, de estar seguro em Deus. Afinal, se Deus não poupou nem o seu próprio Filho, nos concedendo salvação nele, será que Ele vai deixar faltar alguma coisa para ti? De maneira alguma. É isso que Ele fala lá em Romanos. Mas olha o que diz o versículo 4, 5 e 6. Vocês podem colocar aqui no telão. A nossa salvação, olha só meus irmãos, que coisa maravilhosa. A nossa salvação começou no coração do Pai, começou no coração de Deus na eternidade. Antes mesmo de nós sermos criados, Ele nos escolheu em Cristo. Essa doutrina da eleição, da predestinação, pode suscitar perguntas entre nós. Mas o texto enfatiza o propósito amoroso de Deus. Ele nos escolheu, não de uma forma caprichosa, mas Ele nos escolheu segundo o propósito da sua vontade, com um objetivo definido: fazer de nós um povo santo e irrepreensível. A escolha soberana de Deus aqui não é um prêmio numa vitrine, não é para o cristão, eu fui escolhido por Deus. Tu foi escolhido?
Não, fica aí, eu fui escolhido. Há uma responsabilidade no nosso chamado. O objetivo desse chamado é a nossa santidade. Não é apenas ir para o céu, mas é viver nessa presente vida separado para Deus aqui e agora. Esse chamado de Deus é um privilégio para nós, para que possamos refletir o caráter de Deus. Ele nos predestinou em amor para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. E essa palavra adotado aqui, meu irmão, tem um sentido tanto legal como também amoroso, no sentido de que nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é notável, sabe por quê? Porque em Efésios 2:3 diz que nós não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira. Porque vivíamos no curso deste mundo, mortos em nossos pecados, distantes de Deus. Mas aí, Deus, com um grande amor com que nos amou, e cantamos aqui nessa última música, Ele nos ama. Ele nos amou primeiro, Ele te amou primeiro, Ele deu vida para você. E a coisa maravilhosa, meus irmãos, é que Deus, Ele poderia ter feito assim: eu vou pegar o Kevin e vou dar a salvação para o Kevin. Sem merecer, Kevin, tu vai para o céu. E colocou o Kevin no céu. Estava ótimo, né, Kevin? Ir para o céu. Só que a Bíblia diz que Deus não apenas nos pega e nos coloca no seu reino, mas Ele nos adota. Ele diz: vocês são os meus filhos. Eu os amo com amor eterno. Vocês são meus. O Pai, em sua graça, decide nos tornar seus filhos, não porque nós merecemos ser filhos, mas é o seu amor soberano. No versículo 6, Deus nos tornou agradáveis no amado, ou em Cristo, para louvor de sua glória. Em suma, Deus Pai nos concedeu a graça, tanto da eleição, como também da adoção, e nos traz para a sua família. Nós que éramos órfãos e inimigos, agora somos filhos amados pela sua graça, para louvor da sua glória. Entender isso aqui é importante, sabe por quê, irmão? Há uma mentira. O pessoal do pequeno grupo, presta atenção aí. Que eu sei que as mentiras entram lá nos pequenos grupos, nas perguntas, né, Kevin? Há uma mentira que é produzida no coração de muito cristão, que nós chamamos de orfandade espiritual. É uma forma de descrever a condição de alguém que, mesmo sendo filho de Deus, não se sente como filho de Deus. Pessoas que dizem que creem em Jesus, mas são incrédulos com relação ao cuidado de Deus como um pai. Na prática, cristãos que se sentem sozinhos nas lutas, como se tivesse que resolver tudo, como se não tivesse um Deus ao lado. Duvidam do cuidado de Deus, como se Deus estivesse distante ou indiferente. Buscam a sua identidade fora de Deus, nas conquistas, nos relacionamentos, porque não se sentem parte da família de Deus. Vivem inseguros quanto ao amor de Deus, achando que Deus pode desistir ou abandonar. Ser órfão espiritual é viver como se não fosse realmente filho de Deus. Mas a Bíblia nos diz que nós éramos realmente órfãos espirituais. Nós éramos separados de Deus, sem a herança, estranhos à aliança de Deus, conforme nós vemos em Efésios 2, mas só que em Cristo nós somos adotados para a família de Deus, e recebemos o Espírito que nos faz clamar. Romanos 8:15, esse Espírito que nós recebemos nos faz clamar. Eu não ensaiei, né? Abba, Pai. Abba, Pai, é uma expressão de dizer, como se estivesse dizendo meu pai ou papai. O Espírito de Deus nos faz olhar para Deus e dizer papai, pai. Porque nós somos adotados em sua família. Então, meu irmão, você que se sente esquecido por Deus, inseguro diante de Deus, abandonado por Deus,
Se você crê no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo compartilha a vida contigo. Não se sinta assim, porque é apenas mentira de Satanás. Você é filho legítimo de Deus, herdeiro, amado com um amor eterno. Quando o diabo sussurrar no teu ouvido que você não pertence a Deus, responda: em amor, Ele me predestinou para a adoção como filho, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos concedeu gratuitamente no amado ou no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nenhum de nós teria alguma chance de salvação se não fosse a graça de Deus e a adoção de Deus. Então que os nossos lábios vivam e exalte constantemente a esse Deus que nos chamou e nos adotou como filhos. A segunda bênção é dada pelo Filho, versículos de 7 a 10. Coloca para nós aí, só estou vendo um pedaço da cabeça, é o Aleph, eu acho. Pronto. Depois de enfatizar o plano do Pai na salvação, Paulo volta-se para a obra do Filho. No versículo 7, diz que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então vamos aqui, irmãos, duas coisas: redenção e perdão. Redenção tem um sentido de libertação mediante o pagamento de um preço. Lá na época bíblica, esse ato de redenção acontecia quando alguém ia no mercado e tinha os escravos, e essa pessoa comprava aquele escravo e dava liberdade para esse escravo. No nosso caso, nós estávamos escravizados pelo pecado e condenados, mas Jesus pagou o preço do nosso resgate com o seu próprio sangue derramado na cruz. Ele deu a sua vida para nos comprar para Deus. Esse foi o custo da nossa liberdade, o seu sangue derramado. Já o perdão, ou remissão dos pecados, significa que os nossos pecados, eles foram cancelados, apagados, totalmente apagados. Em Cristo, você não deve nada para Deus. Você é totalmente liberto de qualquer pecado que você tenha. Lembro de uma história de uma jovem que se sentia tão imunda, tão suja, que mesmo após se converter, ela tomava banho e ela demorava no banheiro, e ela tinha aquelas esponjas de sabugo, não sei o nome, aquele negócio que arranha, né? E ela passava tanto no corpo dela que às vezes feria. Ela não conseguia se perdoar. E demorou um processo para que ela pudesse entender essa riqueza que ela recebe do Senhor Jesus Cristo. Os seus pecados são apagados. Há um perdão de pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. E pela graça de Deus, essa jovem pode hoje viver feliz, sabendo que os seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus não é um Deus mesquinho. A sua graça foi derramada de forma abundante e generosa. Ele nos perdoa, e você precisa crer nisso. Versículo 8, ele diz que recebemos toda a sabedoria e entendimento. Isso aqui indica, meus irmãos, que além de nos salvar, Deus nos dá o discernimento espiritual para compreender o seu plano. No versículo 9, Paulo vai falar que Deus mostrou um mistério para nós. E o mistério na linguagem bíblica não é algo impossível de entender, mas é um segredo que estava em Deus, e Ele permitiu que fosse revelado para nós. E qual foi esse segredo, esse mistério revelado? Versículo 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os do céu como também na terra. Em outras palavras, o grande plano de Deus é que no tempo devido, todo o universo seja reunido debaixo do senhorio de Cristo. Vivemos em um mundo caído, quebrado, dividido, mas será restaurado em perfeita unidade com Cristo como cabeça. Jesus não é apenas nosso Salvador pessoal, mas Ele é o nosso Senhor, Senhor sobre toda a criação. Assim, nós, por meio de Cristo,
temos no presente redenção e perdão, e no futuro a restauração completa de todas as coisas. E tudo isso, claro, pelo propósito, pelo bom propósito de Deus. Em Cristo, você é livre e você é perdoado. E aqui entra mais uma mentira. Porque quantos cristãos dizem assim: eu não consigo vencer esse pecado. Esse pecado é mais forte do que eu. Se você crê no Senhor Jesus, se o Espírito Santo habita em ti, meu irmão, você pode vencer. Não há pecado maior do que o Senhor Jesus Cristo. Nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. O que você precisa é entender isso e viver isso na prática, renunciando às paixões da tua carne. Porque você pode, porque você é de Deus. E se você vive se culpando por algum pecado cometido no passado, lembre-se, Jesus Cristo já apagou isso na cruz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você se sinta liberto por Cristo de qualquer culpa do teu passado, se você está em Cristo Jesus. A terceira bênção e última bênção é dada pelo Espírito Santo. Mas olha só o versículo 11 e o versículo 12 aí. Nesse versículo 11 e 12, mais uma vez, nós somos chamados a entender que nós somos escolhidos por Deus. Predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas, conforme o seu propósito e vontade. Aí ele vai dizer assim, versículo 12. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, em Cristo nós temos uma herança em Deus. Nós somos herdeiros de uma promessa. E segundo esse propósito e esse objetivo de Deus, é para o louvor da glória de Deus. Então, mais uma vez é reforçado que o teu chamado é para glorificar a Deus. Mas como podemos ter certeza se participamos plenamente dessa herança? Olha o versículo 13 e o versículo 14. Que promessa rica! Paulo lembra você, nos lembra que no momento que nós nos convertemos, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, quando falamos, quando dizemos, eu creio em Jesus como meu Salvador, Ele nos sela com o seu Espírito. E entenda que na época de Paulo o selo era algo importante. Um rei que ia enviar uma carta, ele fechava a carta e selava aquela carta com um símbolo real, dizendo, essa carta é importante, essa carta só deve ser aberta no destino final. O selo, essa marca do Espírito em nós, dizendo para nós, você pertence a Deus de forma definitiva e autêntica. O Espírito Santo em nós é a marca inconfundível que somos propriedades de Deus. Ele é a garantia da herança. Ou seja, no dia da redenção, no dia que o Senhor Jesus Cristo retornar para buscar a sua igreja, aqueles que têm o Espírito, que são selados, eles estão garantidos. Se estão mortos, vão ressuscitar. Se estão vivos, serão arrebatados. Mas Jesus vem buscar aqueles que são selados pelo seu Espírito. Isso, meus irmãos, é uma certeza que o Espírito Santo nos dá. É por isso que cremos que uma vez que somos salvos, nada pode nos tirar das mãos do nosso Deus. Porque somos selados com o Espírito. Nem tu mesmo pode se afastar de Deus. Porque o Espírito que está em nós está selado. Você pode até passar um tempo fora da igreja, ou um tempo sem ler, mas você vai ser chamado, impulsionado novamente a essa comunhão com o Senhor Jesus. Porque uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez selado, o selo não pode ser rompido. Você é guardado para o dia da redenção, o dia que o Senhor Jesus Cristo retornará para buscar a sua igreja. E aí, gente, no versículo 14, mais uma vez ele repete, é para o louvor de sua glória. Ele fala isso 3 vezes, tudo é para louvor e a glória de Deus. A obra da Trindade, ela é perfeita. O Pai nos escolheu e nos adotou, o Filho nos redimiu e nos deu herança, e o Espírito nos selou, e garante
essa posse final. E tudo isso para louvor e a glória de Deus. Viva hoje como quem carrega essa assinatura da Trindade, seguro no amor, liberto pelo Filho, guiado pelo Espírito Santo. Não permita que as mentiras de Satanás te façam viver nessa gangorra espiritual, como um pobre espiritual, inseguro, cheio de incerteza. Porque se você ler, e eu peço que você possa ler novamente em casa, esses versículos, nos traz uma segurança e uma identidade em Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por essa Tua palavra aqui compartilhada. Que encontre, Deus, lugar em cada uma das pessoas aqui presentes. Sabemos, ó Pai, que o inimigo de nossas almas joga suas mentiras, afinal ele é o pai da mentira. Então quantos cristãos aqui, ó Deus, vivem como se fossem mendigos espirituais, vivem na sarjeta, vivem na rua, vivem mendigando, ó Pai amado, bênção, mendigando, ó Pai amado, um olhar Teu, ó Deus amado, como se o Senhor estivesse ocupado, ó Deus. Parece, Deus, que não entendem essas ricas promessas, essas bênçãos abundantes nas regiões celestiais que temos recebido, ó Pai. Eu te peço, Senhor, muda a mentalidade destes, ó Pai amado, que vivem nessa gangorra espiritual. Que sejam alimentados e fortalecidos por essas verdades aqui pregadas, não apenas pregadas, mas escritas na Tua palavra, ó Deus. O Senhor nos amou com um amor eterno, nos escolheu em Cristo, ó Pai amado, para vivermos uma vida santa e irrepreensível. O Senhor nos adotou em Sua família, Pai amado. Através de Jesus Cristo temos redenção, Senhor, temos perdão dos pecados, ó Pai amado, estamos dentro do Teu propósito, ó Deus amado, propósito eterno, ó Deus, aguardamos, ó Pai amado, esse dia glorioso, ó Pai amado, que nessa plenitude dos tempos, ó Pai amado, que tudo convergirá para o Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Somos guardados, selados pelo Teu Espírito, para esse dia glorioso que o Senhor virá nos resgatar, ó Deus. Que essa verdade nos fortaleça, Pai amado. Então fala com cada irmão aqui, ó Deus. Os que são abatidos, tristes, desiludidos, anima o coração deles, porque eles têm um Deus que olha. Eles têm o Senhor Jesus Cristo que intercede, que diz: eu estou contigo todos os dias até o final dos séculos. E oro por aqueles que precisam da Tua salvação, que precisam, ó Pai, viver essa verdade agora, Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Assim oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?